Fala, revalidandos, tudo bem? Sejam bem-vindos a uma aula mais do nosso novo espaço, novo projeto para vocês aqui, o Magic Coffee Revalida Descomplica. É isso mesmo, pessoal. A gente criou esse espaço para compartilhar para vocês e disponibilizar de graça algumas aulas no YouTube, onde nosso interesse é ajudar para vocês a entender como funciona os temas que vamos falar a continuação na prova do Revalida INEP. Tudo isso para descomplicar, como o nome do projeto mesmo fala, os seus estudos e assim obterem sua tão apreciada revalidação e seu futuro CRM. Para quem não me conhece, eu sou Alejandro, sou professor de infectologia do grupo Magic Coffee Revalida e também faço parte da coordenação desse curso. E sim, óbvio, claramente, eu fiz a revalidação. Então, eu tenho meu diploma revalidado, fiz infectologia pelo HC da USP e estou aqui para ajudar para vocês com os temas de infectologia, descomplicando a matéria para vocês conseguirem estudar melhor. Sem mais delongas, o que a gente avaliará hoje? Falaremos sobre a tuberculose, os aspectos da microbiologia, da fisiopatologia, do diagnóstico, né? É tão importante fazer o diagnóstico nas suas diferentes formas, né? Diagnóstico clínico, epidemiológico, laboratorial. Assim como o tratamento também é importante, o Revalida sempre cobra os principais pilares do tratamento da tuberculose. E por fim, a infecção latente por tuberculose. Esse é um tema muito prevalente aqui em território nacional e vamos ver por que sua importância para o Revalida. Sem mais delongas também, então, a microbiologia. Isso aqui, só para vocês entenderem que as micobactérias, elas são bactérias que se classificam não pelo grão, né? Pelo fato de elas serem micobactérias, isso quer dizer que elas têm outra composição na sua parede celular, que é aqui, essa aqui coloquei aqui um pouco mais grandinho, tá? A parede celular das micobactérias, ela é rica em ácidos micólicos, em lipídios complexos e em peptidoglicanos, igual que as bactérias gram-positivas, mas a camada que faz a diferença das micobactérias é justamente o ácidos micólicos, tá bom? E por isso dá essa característica especial na microbiologia, nas tinções. Por quê? Porque não se classificam pelo grão, se classificam por uma tinção específica que é Ciel-Nielsen, tá bom? E elas são denominadas as bactérias ácido-álcool resistentes, os bacilos ácido-álcool resistentes, tudo bem? E por isso essa nomenclatura de BAR. BAR positivo quer dizer micobactérias positivas. Mas aqui entra um pouco de complexidade, porque as micobactérias não são apenas as tuberculoses, né? Existem as bactérias, micobactérias tuberculoses, que são um complexo, na verdade, e também existem as micobactérias não tuberculosas, tá? Essas micobactérias, pessoalmente, eu gosto muito dessa área, desse tema das micobactérias não tuberculosas, mas infelizmente não vai ser nosso centro hoje nessa aula. A gente se concentrará na micobactéria tuberculose, tudo bem? E para vocês saberem, existe o complexo com 7 espécies aí, dentro das principais, justamente a Mycobacterium tuberculosis, que é a causante da tuberculose propriamente dita, e outra que é conhecida, a Mycobacterium bovis, tá? Ela é aquela bactéria usada na vacina de BCG, exatamente, aquela vacina colocada nos primeiros dias de vida, nas primeiras 24 horas de vida, que protege para formas graves da tuberculose, como tuberculose meningia. Essa vacina é feita por partes, né, por partículas do Mycobacterium bovis, que faz parte do complexo Mycobacterium tuberculosis. E assim como as outras, né, do complexo grande, temos a Africanum, a Pinnipede, Microticanet e Caprae. O mecanismo de contágio da tuberculose é através de um contato com um paciente bacilífero positivo, ou seja, um paciente que esteja com uma tuberculose ativa bacilífera, que seja transmitida através de aerossóis. E aqui eu quero me deter um pouco para especificar, porque existem
poucas situações, ou na verdade limitadas situações nas quais a gente sabe que a tuberculose está transmitindo ou pode se contagiar por aerossol. Por exemplo, tuberculose pulmonar é uma das grandes exemplos aí de bacilíferos de contato, de transmissão por aerossol, e a tuberculose laríngea. São apenas essas duas situações nas quais falamos que a transmissão são bacilíferos positivos, transmitem por aerossol. As outras formas de tuberculose, então, não se transmite por aerossol, a menos que exista uma forma disseminada, ou seja, que além de, por exemplo, tuberculose meningia, exista também ali uma disseminação hematogênica por uma tuberculose pulmonar, beleza? Então, depois do contato com o paciente bacilífero, né, com contato, exposição com aerossol, os primeiros soldados, as primeiras células de defesas que vão lutar contra esses bacilos são os queridos macrófagos. E os macrófagos intraalveolares quando falamos de tuberculose pulmonar. O que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar conter a infecção, sim, através da produção de citocinas. E eles vão recrutar outro tipo de células também da resposta imunológica celular, né, para poder conter o bacilo da tuberculose e que ele não consiga fazer uma disseminação e por isso causar uma infecção grave. Quando esse grupo de células de defesa, de imunidade celular consegue reter, né, controlar essa infecção, forma aquele pequeno nódulo de GON, tá certo? E todo esse fechamento, essa estrutura que forma ali o cerco para que a micobactéria não se dissemine, se espalhe, é graças a essa substância aqui tão conhecida por a gente, que é o fator de necrose tumoral alfa, né? Que é obviamente produzido aí pela imunidade celular, pela célula de defesa, e isso ajuda a formação do granuloma, ou seja, a conter propriamente a infecção, tá? E o granuloma é formado por necrose caseosa, que justamente impede a disseminação. Mas por que é importante falar disso? Porque se o paciente não tem um sistema imunológico adequado para responder, ou seja, quantidade de fator de necrose tumoral deficiente ou inibida por algum fármaco, vai ter ali problemas para expressão de tuberculose, não vai conseguir reter a infecção e pode fazer aí um quadro clínico até uma tuberculose disseminada. Depois de que os macrófagos intraalveolares atingem os linfonodos, por exemplo, na parte pulmonar, existe uma linfadenomegalia periiliar, ali perto dos cílios pulmonares. E aqui podem acontecer três situações. Primeiro, o sistema imunitário controla a infecção e ocasiona a morte dos bacilos, produzindo assim uma calcificação, que é aquela tuberculose primária, né? Aquela tuberculose que tem umas calcificações bem vistas em raio-x de tórax. Por outro lado, também pode existir a disseminação hematogênica, né? E uma terceira situação é a latência clínica, a chamada tuberculose latente, ou seja, aquela situação na qual o sistema imunológico não conseguiu curar efetivamente, não fez aquela calcificação, mas ela conseguiu reter. E o bacilo está dentro dos macrófagos, tá? Ele está ainda com vida, ele está em um estado silente, uma latência clínica, esperando o sistema imunológico se debilitar para conseguir se expressar, se disseminar. E aqui, quando acontecem essas situações em pacientes, por exemplo, com alteração do sistema imunológico, né, com imunodeficiências, e a principal exemplar dessa situação é justamente a deficiência de imunidade por HIV, né? Outras situações, como por exemplo, os pacientes que usam imunobiológicos como inibidores ou antifator de necrose tumoral alfa,
utilizados amplamente na reumatologia, na gastroenterologia, por exemplo, tá? Ou pacientes também das mesmas áreas que usam corticosteroide de forma crônica. Por isso que é importante, quando esses pacientes se localizam, antes de fazer o tratamento com algum desses imunobiológicos, com alguma droga imunossupressora, sempre avaliar o risco de infecção para tuberculose latente, ou seja, fazer o screening que veremos posteriormente nessa aula, tá bom? E o diagnóstico, então? O diagnóstico, como eu falei no começo, para tuberculose é feito um diagnóstico de várias áreas, né? De vários setores, por dizer assim. A gente tem um diagnóstico clínico, tem um diagnóstico epidemiológico. Se juntamos essas duas características, esses dois conceitos, a gente tem um diagnóstico clínico epidemiológico da tuberculose. Mas também, sim, obviamente, temos o diagnóstico laboratorial, né? Temos o diagnóstico por imagem também e o diagnóstico histopatológico. Essas diferentes formas de diagnóstico para tuberculose. Então, vamos lá. Primeiro, o diagnóstico epidemiológico da tuberculose, ele é importante. Por quê? Porque é necessário ou é importante conhecer a epidemiologia do paciente, onde que ele está, onde que ele mora, onde que ele esteve, com quem que ele estava, com quem que estava morando, por exemplo. E é óbvio dizer que no Brasil e na América Latina em geral existe uma alta prevalência de tuberculose. Então, isso já faz um fator epidemiológico positivo para a suspeita, tá bom? Existem situações específicas nas quais a gente vai suspeitar um pouquinho mais ou, dependendo da situação, muitas vezes maior risco, né? Então, maior risco. Por exemplo, aqui, em pessoas que estejam em situação de área, de moradores de área livre, né? Ou situação de rua, também conhecidos. Olha só, eles têm 56 vezes mais chance de ter ou de adoecer por tuberculose. Olha só, 56 vezes, né? Pessoas que vivem com HIV, 28 vezes, né? Pessoas privadas de liberdade, 28 vezes também, e a população indígena tem ali 3 vezes maior risco de adoecer por tuberculose. Mas por que isso é importante, Alejandro? Porque nas provas do Revalida INEP, eles sempre são pontuais quando colocam, por exemplo, paciente em situação de rua, morador de área livre, população indígena, privado de liberdade. Então, quando associam essas populações vulneráveis com um quadro respiratório, tem que se atentar ali, porque pode estar querendo dizer que o iniciado seja por tuberculose, tudo bem? E aí, por isso, vamos a continuar com outra parte do diagnóstico, que é o diagnóstico clínico, tá? E quando falamos que o paciente tem, ele é sintomático respiratório, né? Quando existe, por exemplo, na população geral, um paciente ou uma pessoa com tosse por mais de 3 semanas de duração. Isso é um público geral, na população geral. Mas, obviamente, que falamos das populações um pouco mais vulneráveis, né? Um pouco mais sensíveis para a tuberculose, que são aquelas que colocamos previamente, e aqui o critério clínico. Então, por exemplo, um paciente, um morador em situação de rua, por exemplo, que tenha uma tosse de qualquer duração, a gente já suspeita fortemente, né, 56 vezes mais, que pode adoecer por tuberculose. Então, fazemos aí a coleta da baciloscopia, do teste rápido molecular, da cultura para micobactérias com teste de antibiograma, né? Quando falamos de uma comunidade, de um albergue, né, também um quadro de tosse, né, um quadro respiratório com qualquer tempo de duração. Isso se repete para a população indígena, profissionais de saúde, inclusive, tá? Para imigrantes, né? E para pacientes que vivem com HIV, tá? Em caso de pacientes com diabetes, né? A tosse tem que ter 2 semanas de duração para ser um sintomático respiratório e solicitar os testes para tuberculose. Tudo jóia? Se você quiser se parecer um trava-língua,
para um pouco aí a tela, né? Pausa o vídeo e estudemos devagar, porque isso aqui, os aspectos clínico-epidemiológicos são importantes para as provas, tá bom? E agora sim, o diagnóstico por laboratório. Existem várias ferramentas para fazer o diagnóstico de tuberculose, como por exemplo, desde as mais simples até as mais complexas. Então, a mais simples, conhecida, antiga, barato, inclusive, que é a pesquisa de bacilos ácido-álcool resistentes, ou conhecido como PBAR, né? Esse exame, ele precisa de pelo menos duas amostras, né, de coleta do paciente em um período no primeiro escarro da manhã, então um período mais precoce do dia, né, mais cedinho possível. E ele tem que ser em condições específicas, por exemplo, tem que estar em uma área iluminada, que tenha boa fluência de ar, né, para não causar contaminação aos mais cercanos. Isso também é importante porque o exame é de fácil execução, apenas precisa do escarro do paciente, né? E ele é barato de ser feito, como eu já falei, e ele detecta os casos bacilíferos, tá? Ele tem uma sensibilidade aí por volta de 60, 70%, né? E ele ajuda também para o controle do tratamento, ou seja, depois de um mês, 2 meses, vamos coletar esse carro dos pacientes para poder avaliar se o tratamento está indo corretamente. O que é ruim do PEVAR? É ruim que ele é examinador dependente, ou seja, se um dia está um técnico ou um microbiologista experimentado, conhece dos bacilos ácido-álcool resistentes, a visualização no microscópio pode vir um resultado positivo, mas se em outra situação, ou no dia seguinte, pode vir um estudante, por exemplo, de microbiologia, que faz ali uma avaliação, o resultado pode ser divergente. Então, esse exame é examinador dependente, tá? E ele avalia somente os casos bacilíferos, tá bom? Então, em pacientes, por exemplo, imunossuprimidos, que são paucibacilares, paucibacilíferos, ou seja, tem pouca quantidade de bacilos, ele é um exame que não vai bem, tá bom? Seguinte, temos um exame que é um exame molecular com uma sensibilidade muito alta, superando os 90%, tá? Ele é muito específico também e específico para a Mycobacterium tuberculosis do complexo, né? Tuberculosis, tá bom? Fica aí, salvo essa informação, tá bom? Ele é um teste rápido, ajuda, quer dizer, não é um teste rápido, mas o resultado é rápido, em até 2 horas a gente já consegue saber se está positivo ou negativo, né? Ele é muito sensível, como eu já falei, específico também. Ele avalia, além da presença dos bacilos, da tuberculose, ele também avalia o gene de resistência para a rifampicina. Então, olha que importante, em 2 horas você já consegue saber se o paciente tem tuberculose e se o paciente é resistente a uma das drogas principais do tratamento, né? Então, olha a importância desse exame. E aqui uma situação talvez negativa, né? É que ele avalia o material genético, né? Então, casos de micobactérias que estejam mortas, ele não vai poder diferenciar se na verdade está morto ou está ativa, né? E ele é bem específico para micobactérias tuberculoses, tá bom? Ou seja, só para a espécie tuberculose do complexo. E, portanto, isso é interessante, já que se temos um PEVAR, por exemplo, onde temos amostras de bacilos positivos e um exame, um GeneSpert ou TRM molecular, um teste rápido molecular negativo, temos aí uma divergência. Mas diante dessa divergência, nos ajuda a pensar que pode ser um caso que não seja tuberculose, né? Pode ser uma micobactéria não tuberculosa, assim como pode ser outras bactérias, como uma nocardíase, por exemplo, tá bom? Isso é interessante como dica, porque muitas vezes colocam justamente um exame PEVAR positivo com um teste rápido molecular negativo, aí a gente consegue fazer diagnóstico de micobactérias não tuberculosas.
As culturas, eu gosto muito de culturas, infectologista sempre gosta de culturas, porque são os testes mais específicos, verídicos, né, que avaliam justamente o crescimento dos micro-organismos, neste caso das micobactérias. Além de que, obviamente, toda cultura permite ali a avaliação dos testes de sensibilidade para os antibióticos que vão ser usados, né? Uma coisa ruim das culturas é que demora muito, né? Por volta de 4 a 8 semanas para sair o resultado final das culturas. Eles crescem lentamente, tá bom? E outro pilar fundamental, em algumas situações também, a gente usa a histologia. Usa a histologia, por exemplo, em pacientes imunossuprimidos, onde o granuloma não está bem formado. Lembra na parte da fisiopatologia que falei do fator de necrose tumoral alfa, que ajuda a formar o granuloma, né? Então, nos pacientes imunossuprimidos, não vai ter crescimento do granuloma, formação do granuloma em uma amostra de histologia, mas se colocamos uma tinção ou imunohistoquímica para bacilos ácido álcool resistentes, está positiva. Por outro lado, em uns pacientes imunocompetentes, eles sim vão ter a formação do granuloma, vai estar ali em mostra histológica bem certinha a formação do granuloma para conter a infecção e muitas vezes o PVAR vai estar negativo porque a bactéria pode estar aí já morta, né? Perfeito. Isso em relação ao diagnóstico laboratorial, então existem esses pilares fundamentais. Basicamente são três, aqueles que estão na parte superior: o PVAR, ou baciloscopia, o GeneXpert, ou teste rápido molecular, e a cultura com teste de sensibilidade ou antibiograma, tá bom? E aqui uma questão do Revalida, nesse caso de 2024, então vamos ler juntos essa questão. Nosso interesse também é para vocês praticarem as provas que já caíram no Revalida sobre o tema para que fiquem espertos, né? Muitas vezes o tema se repete, não se repete a questão, mas o tema muitas vezes é o mesmo, tá bom? Então, olha só, temos um homem de 36 anos em situação de rua, procura a unidade básica de saúde com queixa de tosse persistente, tá? Perda de peso, sudorese noturna e febre intermitente há cerca de 2 semanas. Diante desse caso, qual deve ser a conduta médica adotada, tá bom? Então, vamos ressaltar os aspectos interessantes. É uma situação vulnerável, né? Um paciente em situação de rua, tem sintomas, é um sintomático respiratório, né? Tem tosse persistente e tem outros sintomas, né? Outros sinais importantes também, né? Perda de peso, sudorese e febre há cerca de 2 semanas. Então, vamos ler os enunciados, né? O enunciado vai solicitar exame bacteriológico de escarro, muito bom, justamente, juntamente com cultura e com teste de sensibilidade antimicrobiana, testar para HIV, para hepatites virais e sífilis, me parece a alternativa mais correta. Vamos com a opção B, solicitar radiografia de tórax e, em caso de alteração, prescrever medicamento. Não, né? A gente confia nos exames, mas também os exames específicos, né, para as bactérias. No caso de radiografia, pode ser aí um diagnóstico diferencial com outra micose, com outra micobactéria ou com outra bactéria, inclusive, né? Então, já fica errada essa alternativa. Alternativa C, solicitar exame bacteriológico de escarro. Em caso de positivo, encaminhar o paciente para serviço de referência, não. Em caso de positivo, o paciente pode ser tratado na UBS com tranquilidade, né? E a alternativa D, solicitar exame bacteriológico de escarro. Sim, testagem para HIV, hepatites virais, em caso de confirmar a presença de tuberculose, instituir tratamento. Parece correto, né? Mas está esquecendo da cultura e teste de sensibilidade. Portanto, parece que a alternativa A, na verdade, essa é a correta alternativa A, tá bom? Por quê? Porque ele está aí colocando exames bacteriológicos do escarro, né? E cultura com teste de sensibilidade, tá bom? Juntamente com teste de HIV e de outras doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. Outra ferramenta diagnóstica que é usada também e é uma novidade é o Lateral Flow LAN, ou LF-LAN, que significa lipoarabinomanana.
que é uma proteína que se encontra na parede também celular das micobactérias, tá bom? Esse teste foi estudado, foi realizado para os pacientes que vivem com HIV, porque a associação, né, ou a co-infecção tuberculose com HIV, ela causa é um fator de morbimortalidade muito alto, tá bom? Onde está indicado esse teste? Está indicado em todo paciente gravemente doente. Onde que vemos um paciente com HIV gravemente doente? Quando existem CD4 realmente baixos, tá? Embaixo de 100, onde aparecem ali as doenças infecciosas oportunistas, né? E é justamente menos dos 100 CD4 onde tem um melhor desenvolvimento esse teste de LF-LAN para diagnóstico de pacientes com HIV que tenham tuberculose ativa, tá bom? Então fica ali a dica, pode cair em prova, é uma coisa nova, né? Que pode estar aí presente em provas do Revalida INEP. Outra ferramenta diagnóstica, o outro âmbito diagnóstico também, não esqueçamos do diagnóstico por imagem, né? Existe desde radiografia de tórax, né, até tomografias para poder evidenciar os aspectos, na verdade, padrões radiológicos característicos de tuberculose. Temos uma radiografia aqui, né, com uma consolidação e uma provável cavitação em ápice pulmonar direito. Então, lembra que a tuberculose é uma bactéria que precisa de ar, né, aeróbica. Então, na parte superior dos pulmões, nos ápices, é onde existe maior quantidade de aereação e é por isso que elas se localizam nesse setor, tá bom? Ápices pulmonares. Quando a gente esteja frente a uma tomografia de tórax, né, temos aqui no campo pulmonar esquerdo a formação de uma caverna, uma cavitação com umas paredes espessadas, como conseguimos olhar na imagem. As paredes espessadas fazem referência a que é uma doença ativa, tá bom? Sempre que esteja uma cavitação, uma caverna com umas paredes espessadas, é sinônimo de uma doença ativa, tá bom? Aqui também o próprio, temos umas pequenas cavitações com várias densidade, aí com uma bastante densidade da parede, né? Então uma tuberculose ativa, e aqui, né, no campo pulmonar esquerdo, temos também aí um acometimento bem importante, o pulmão está já quase tomando, o pulmão contralateral está tomando já o outro segmento, né? Porque para tentar compensar está crescendo, né? Umas dimensões maiores do que deveria para poder compensar ali a falta de aereação pelo outro pulmão acometido e aqui um pouco de ar também, desculpa, de líquido, né? Ar e líquido. Outra forma de diagnosticar tuberculose, e isso já em situações mais específicas, como por exemplo tuberculose disseminada, temos as formas de disseminação hematogênica e a gente observa um padrão miliar, ou também chamado céu estrelado, né? Porque olha só, são vários pontinhos que são os micronódulos, também conhecido como padrão micronodular, tá? Olha só quantos micronódulos existiam aqui, tá bom? E aqui outras formas também, pacientes que inclusive há informação de vidro fosco, mas também tem padrão miliar, e ali provavelmente uma disseminação hematogênica e uma co-infecção provavelmente, né? Aqui fazendo já consolidações, né? E aqui também umas pequenas consolidações, mas um padrão aqui também é estrelado. Belezinha? Outra questão aqui do Revalida INEP 2022, temos um paciente de 48 anos de idade que busca atendimento devido a um quadro de tosse produtiva de 2 semanas, tá? 2 meses, na verdade, desculpa. Então, tosse produtiva, ele já é sintomático respiratório. Associada à perda de peso e sudorese, de novo, sintomas aí cardinais. Refere ter voltado a morar com seus pais há 1 semana, depois de ter ficado em situação de rua nos últimos 3 anos.
Então, temos uma situação vulnerável, mas com um quadro clínico mais afastado. Prefere ter procurado pronto-socorro há um mês, foi prescrito antibiótico, porém sem melhora do quadro. O médico de família solicita então um teste rápido molecular para tuberculose, cujo resultado foi positivo, beleza? Então, já nos deu o diagnóstico, sendo negativa a resistência para a rifampicina. Então, foi avaliado um teste TRM, um teste rápido molecular, positivo para tuberculose, sem resistência para rifampicina, que é uma das principais drogas. Nesse caso, a conduta a ser adotada é: vamos solicitar cultura de escarro e aguardar o resultado para iniciar o tratamento de acordo com o teste de sensibilidade. Resolvendo esse enunciado já, lembram quanto tempo que eu falei que demora uma cultura? De 4 a geralmente 8 semanas. Então, não vamos esperar 2 meses para iniciar o tratamento, né? Encaminhar para a referência terciária? Não, podemos iniciar o tratamento na UBS mesmo. Iniciar esquema básico com rifampicina, isoniazida, piracinamida e etambutol, não havendo necessidade de coleta de cultura de escarro, negativo, tá bom? Isso é totalmente negativo. Se faz cultura em todos os casos, lembrando do pilar novamente do diagnóstico. Então, pesquisa VAR ou uma escarro, né? Ou baciloscopia, também chamado, um teste rápido molecular e a cultura com teste de sensibilidade. Não é um ou outro, são os três para o diagnóstico de tuberculose, pessoal, tudo bem? Esses três são os pilares fundamentais que tem que estar na sua cabeça, sim ou sim. Então, pelo fato de ter uma sensibilidade no teste rápido molecular, não significa que tenha resistência às outras drogas usadas no esquema básico. Então, por isso que se faz, mesmo assim, um teste de sensibilidade na cultura do escarro. E a última alternativa, que é iniciar o esquema básico com rifampicina, isoniazida, piracinamida e etambutol e reavaliar o caso após o resultado da cultura de escarro e teste de sensibilidade. É a alternativa mais correta nesse caso, tá bom? Dando introdução aí, então, para o tratamento. O tratamento tem que ser também uma coisa que esteja fixada na sua mente para toda a prova, tá bom? E não só para a prova, senão também para a vida, porque o tratamento da tuberculose tem que ser de conhecimento de um clínico geral, de um médico geral, de um médico recém-formado também, tá bom? Então, o padrão ouro, né? O padrão, quer dizer, o tratamento padrão universal, tratamento de primeira linha, é justamente as drogas antituberculose, tuberculostáticos também chamados, né? Que são que são quatro, né? A rifampicina, a isoniazida, a piracinamida e etambutol, dando esse acrônimo aí de RIP, tá bom? Aí as iniciais de cada um deles. O tratamento padrão é feito através de duas fases, né? Então, aqui uma fase intensiva, que é uma fase que dura 2 meses sempre, tá bom? Aí coloquei sempre porque, independentemente do quadro acometido, né, ou do foco da tuberculose, esse tratamento vai ser sempre de 2 meses. E o tratamento de manutenção, que vai ser apenas com duas drogas, que é a rifampicina e a isoniazida. E esse tratamento de manutenção varia dependendo do foco de infecção. Por exemplo, caso seja um foco pulmonar, o tratamento será 2 meses de fase intensiva, mais 4 meses de fase de manutenção, dando em total 6 meses. Se for uma tuberculose meningia, o tratamento aí de 12 meses. Então, 2 meses de fase intensiva, mais 10 meses de fase de manutenção, fazendo um tratamento total de 12 meses, igual que a tuberculose osteomuscular ou tuberculose óssea, chamado mal de Pote também, né? E para vocês saberem, então, o tratamento para tuberculose, ele é unificado, né? Ele é um comprimido, que dentro dele já se encontram todas as quatro drogas, tá bom? Então,
a gente faz o tratamento por quilo de peso dos pacientes. Então, por exemplo, os pacientes padrões, né, de 60 quilos, por exemplo, então de 51 a 70 são 4 comprimidos, tá bom? E cada comprimido vai ter certa quantidade, certa dosificação das 4 drogas, tá bom? Então, por isso, se necessita ou é preciso os 4 comprimidos para chegar a doses que o paciente precisa. E assim por diante. Então, o paciente mais de 70 quilos, 5 comprimidos. Um paciente entre 35 e 50, 3 comprimidos. E menos que 35, 2 comprimidos. Printe essa tela se você quiser, porque é um tratamento que tem que saber sim ou sim, tá? E em que casos eu preciso saber que o paciente tem que ser internado ou hospitalizado? Nos pacientes com tuberculose meningoencefálica, forma grave de tuberculose, porque pela tolerância de medicamentos, pelas intercorrências clínicas, ou caso o paciente tenha um abscesso, por exemplo, cerebral, que precise ser abordado, ou que tenha um tratamento, uma tuberculose óssea, né, uma osteomielite por tuberculose que precise ser abordado, os pacientes precisam ser internados, tá bom? Além disso, situações vulneráveis, como por exemplo, pacientes que não tenham uma residência fixa, então eles não consigam tomar o tratamento certinho, observado. Então, aí é importante sim fazer um acompanhamento desses pacientes internados, tá bom? Por quê? Porque podem abandonar o tratamento, piorar a doença, causar formas disseminadas e também causar ali quadros de resistência bacteriana à tuberculose, que é uma situação muito, muito, muito séria, tá bom? O controle, então, esses memes aqui, né? O que queremos, então? A gente quer a negativação da baciloscopia e uma melhora clínica, laboratorial e radiológica, se possível, né? Então, uma negativação da baciloscopia, da quantidade, né, dos bacilos, e também uma melhora clínica. E quando queremos que aconteça isso? Nos primeiros 15 dias de tratamento. Então, nos primeiros 15 dias de tratamento, temos que observar uma melhora clínica do paciente, tá bom? Mas isso a gente tem que ter um pouco de paciência, dependendo de como responde o paciente da imunossupressão. Isso pode demorar até 2 meses. Existem situações nas quais pode se tratar de uma falência do tratamento quando depois do quarto mês, então estamos fazendo os controles, ainda mantém uma persistência de positividade da baciloscopia, então é fortemente bacilífero. Ou quando existe uma nova positividade depois de ter negativado após o quarto mês, né? Isso confirma também, isso pode ser confirmado com uma segunda baciloscopia. Temos outro conceito também que é a resistência. Então, se o paciente apresenta de novo essa positividade, temos que excluir que o paciente não esteja em abandono de tratamento, que o paciente esteja aderido ao tratamento e que o paciente também não esteja tomando errada a medicação, tá? Uma medicação que se toma em jejum e é uma medicação que vamos ver depois que existem várias não contraindicações, mas que sim interações com outras drogas, como medicação para anticonvulsivantes, a mesma terapia contra HIV, por exemplo, que causam uma interação, diminuem os níveis de antituberculosos e pode aí estar causando uma não eficácia do tratamento, tá bom? O abandono, quando a gente disse que o abandono do tratamento quando há uma interrupção mais do que 30 dias. Então, qualquer interrupção mais do que 30 dias é considerada abandono e aí se recomenda aí reiniciar de novo desde zero o esquema novamente, tá certo? Aqui um quadro do Ministério de Saúde de como se faz o controle da tuberculose. Então, consultas mensais, igual que uma baciloscopia de controle mensal, assim como dentro da consulta a gente avalia se o paciente está aderido ao tratamento. Lembrar, tá, com infecção TB-HIV, então, paciente com TB ou tuberculose, se realiza um rastreio para HIV no primeiro mês, né, antes do
tratamento, inclusive. Radiografia de tórax no segundo mês para avaliar melhoras, assim como no final do tratamento. E a glicemia, outros exames complementares, função hepática, função renal, no primeiro mês também. Temos os efeitos colaterais agora. É importante saber porque existe muita interação com os antituberculostáticos com outras drogas, né? Então, principalmente a rifampicina. Mas por quê? Porque ela é uma indutora, uma forte indutora do citocromo P450, tá bom? O que causa usar rifampicina, em definitiva? Urina alaranjada, então o paciente pode ter uma urina aí mais alaranjada, mais escura. Isso é normal, não tem que se preocupar. Às vezes o paciente para de tomar por essa coloração da urina, tem que explicar certinho. Olha, sua urina vai ficar um pouco mais alaranjada, mas é assim mesmo, faz parte da ação da droga no seu organismo para ele não parar de tomar, tá bom? Pode causar alguma intolerância gástrica também. O paciente pode ter ali acidez, pode ter refluxo, pode ter estufamento, pode ter aí alguma intolerância gástrica mesmo que cause essa recusa da medicação do paciente. Tem interações, então, como falei, por causa de ser indutor do citocromo P450 com cumarínicos, com anticonvulsivantes, com anticoncepcionais orais, tá? As mulheres que tomam anticoncepcional e são diagnosticadas com tuberculose e precisam de tratamento, têm que ser bem avaliadas porque diminui aí uma interação e a rifampicina diminui os efeitos dos anticoncepcionais orais, tá bom? Beta-bloqueadores, por exemplo, e também os antirretrovirais, tá bom? Pode produzir também uma nefrite intersticial aguda, anemia hemolítica, agranulocitoses, vasculites e síndromes colestásticos. O paciente pode ficar um pouco também aí ictérico, né? Em relação à isoniazida, o principal efeito colateral é a neuropatia periférica. O paciente vai se queixar de formigamento, de falta de sensibilidade, inclusive dos membros distais, né? Então, pés, principalmente. Pode ter psicoses menos observada, crise convulsiva, mas isso melhora sempre com a reposição de vitamina B6 na prescrição do tratamento para tuberculose. Então, não esqueça sempre da piridoxina, que é a B6, como tratamento para tuberculose também, na verdade, para ajudar a diminuir o efeito colateral da isoniazida. Piracinamida, o grande terror da disfunção hepática, porque a droga, né, a piracinamida, é a que mais causa hepatotoxicidade nos pacientes. E o etambutol, o mais importante, é a neurites óptica, que causa quando usa continuamente, e nos casos de tuberculose, obviamente, por meses e meses. Falando sobre a hepatotoxicidade, então, a gente tem que ter isso em mente no nosso conceito de que quando a gente fala que o HIP, ou o tratamento para tuberculose, causou hepatotoxicidade e como é essa definição, como se define isso, né? Então, se o paciente fala que tem sintomas como náuseas ou vômitos, né? Ou náuseas e vômitos, por exemplo, beleza, o paciente está com náuseas e vômitos e tem transaminasas mais do que 3 vezes o limite da normalidade. Então, aí a gente fará uma conduta, tá? E se o paciente não tem esses sintomas e ele tem uma alteração de transaminases mais do que 5 do valor de limite de referência ou normal, aí também tomaremos as seguintes condutas. Então, de novo, para ficar um pouquinho mais claro, quando falamos de hepatotoxicidade, quando existe um aumento das transaminasas em vigência do tratamento para tuberculose. Se o tratamento está causando um aumento de 3 vezes mais as transaminases do valor de limite de referência, mais sintomas, e paramos o tratamento, né? Ou se ele não tem sintomas, mas tem 5 vezes mais do que o valor limite do normal, aí também paramos o tratamento e faremos a seguinte conduta.
Só para lembrar que essa hepatotoxicidade acontece dentro dos primeiros 15 a 60 dias depois do início do tratamento. A conduta, então, é parar o tratamento e fazer uma reintrodução chamada reintrodução droga a droga. O manual de manejo de tuberculose, ele fala a reintrodução quando essas enzimas se normalizem, ou até pelo menos até 2 vezes mais do limite da normalidade, tá bom? Então, primeiro, temos que saber, como já falei, que a piracinamida é a principal droga que causa aí a hepatotoxicidade. Depois, em ordem ali de hepatotoxicidade, a isoniazida e finalmente a rifampicina. Etambutol não tem nenhuma hepatotoxicidade, tá bom? A reintrodução, então, é daquela que é menos hepatotóxica àquela que é mais hepatotóxica, né? Então, primeiro iniciamos com rifampicina, junto com etambutol, porque etambutol não é hepatotóxico, né? Não causa nenhuma hepatotoxicidade. Se depois de 5 dias ou uma semana dá certo, não tem alteração das enzimas hepáticas, tem tolerância, acrescentamos a isoniazida. Se caso depois de 5 dias, uma semana, está dando certo, colocamos a piracinamida e assim reintroduzimos o esquema total, tá bom? A partir de quando, então, como já falei, a partir da normalização, né? E essa normalização não tem que passar das 4 semanas. Por quê? Porque aí estaremos falando de novo de reiniciar o tratamento desde zero, tá bom? E caso não exista uma melhora até em 4 semanas, aí sim temos que trocar todo o esquema completamente. Usando, por exemplo, aminoglucosídeos como capromicina, micacina, mas etambutol mais levofloxacina, um tempo aí de 12 meses de tratamento. E em caso que pacientes já tenham uma hepatotoxicidade, ou na verdade, desculpa, uma hepatopatia prévia, né, sem cirrose, se pode usar aí um tratamento também com rifampicina, etambutol e levofloxacina pelo Ministério de Saúde, né, pelas guias de manejo de tuberculose, beleza? Um aspecto importante também é estudar sobre a tuberculose e nos pacientes com VIH que têm a maior prevalência dessa infecção, né? O diagnóstico, de novo, só para lembrar, é feito através da lipoarabinomanana ou LF-LAN, que é um teste rápido, na verdade, é como se fosse um teste ali de gravidez, é feito com urina, então pode ser feito à beira-leito, é mais sensível quando tem uma imunossupressão mais baixa, ou seja, menos de 200 CD4 é melhor, e menos que 100 CD4 é muito melhor ainda o performance desse teste. Ele detecta qualquer forma de tuberculose ativa, tá? É importante também saber que a terapia antirretroviral dos pacientes com tuberculose e HIV, ela tem que ser diferente, tem que ser específica, na verdade. Lembrar que a interação que tem a rifampicina com o dolutegravir, ou seja, a rifampicina diminui o efeito do dolutegravir, portanto, temos que dar a doses dobradas de dolutegravir, ou seja, a cada 12 horas, tá bom? Eu sei que não é aula de HIV, mas a terapia padrão do HIV é tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Mas nos pacientes com tuberculose vai ser tenofovir, lamivudina, dolutegravir 2 vezes por dia, tá bom? Ou seja, o dolutegravir de 12 em 12 horas. Quando quando se inicia o tratamento para a tuberculose, quando os pacientes têm prima infecção, ou na verdade são diagnosticados tanto com HIV quanto tuberculose no mesmo tempo, tá? Então, antigamente se esperava 14 dias de tratamento de tuberculose pulmonar para iniciar o tratamento antirretroviral. Hoje, no novo PCDT do Ministério, é indicado começar em 7 dias. Então, tomou 7 dias de tratamento para tuberculose, já se inicia a terapia antirretroviral. Por quê? Porque isso pode causar ali uma reconstituição imune ou uma reação paradoxal, tá bom?
E nas formas meningíticas, que são formas mais graves de tuberculose, antigamente se esperava 8 semanas. Só que nesse tempo o paciente ficava sem terapia antirretroviral, o que o que predisponia o paciente para outras infecções ali, eh, infecções que sejam causadas por micro-organismos pouco comuns, né? Aquelas infecções, por exemplo, com pneumocistoses, com criptococoses, né? Deixavam o paciente mais vulnerável. Hoje, no Ministério, o PCDT indica iniciar um tratamento antirretroviral depois de um tratamento de tuberculose de meninge, né? Entre 4 a 6 semanas, tá bom? Podendo ser até, por exemplo, 2 semanas se os CD4 estão muito baixos para poder iniciar o tratamento antirretroviral o mais precoce possível e, com isso, evitar as infecções oportunistas, beleza? O nosso último tópico é falar sobre a infecção latente por tuberculose. Onde que a gente vai procurar essa infecção latente por tuberculose? Nas populações com indicação de pesquisa, né? Nos pacientes contactantes, né? Dos últimos 2 anos com pacientes bacilíferos, ou seja, de forma tuberculose pulmonar ou laríngea, pacientes que vivem com HIV, com CD4 de 350, pacientes que tomam imunobiológicos, como inibidores de fator de necrose tumoral, corticosteroides, tá? Com alguma alteração radiológica, com sinais de sequela de TB, por exemplo, pré-transplantes, porque vão usar imunossupressores também, pessoas que têm silicose, neoplasia de cabeça, insuficiência renal, diabetes, baixo peso, tabagistas, profissionais de saúde. Então, temos várias áreas onde a gente vai procurar ou pesquisar a infecção por tuberculose latente. E como procuramos isso? Através de 2 testes, que é o PPD e o IGRA, tá bom? O PPD, que é a prova de tuberculina, e temos também o IGRA, que é o interferon gama da tuberculose, tá bom? Essa reação imunológica aí. Falando sobre o PPD, então, tá? Aqui só do PPD, porque ele se mede com milímetros, é uma prova cutânea, enquanto que IGRA é uma prova em sangue. Então, se coletam 3 tubinhos de sangue, onde se faz ali a reação da micobactéria, tá? Com os imunocomplexos e um leitor que dá positivo, ali fala que o IGRA é positivo ou negativo. A diferença do PPD, que ele tem que ser avaliado por um examinador, tá bom? Então, se o PPD, temos 2 situações, quando ele está maior que 5 e maior do que 10. Quando está maior do que 5 e tem indicação de tratar, é nos pacientes com HIV, imunossuprimidos, como uso de corticosteroides, pré-transplante, pós-transplante, uso de inibidores de fator de necrose tumoral. Outros que tenham alterações radiológicas e que sejam sugestivas de sequela de tuberculose. E quando trataremos aqueles que têm mais do que 10 milímetros nos profissionais de saúde, nos profissionais do sistema prisional também, tá? Então, seguranças, pacientes com neoplasia de pescoço, neoplasias hematológicas, silicoses, terapia renal substitutiva ou pacientes em diálise e diabetes mellitus. Nesses casos, quando seja maior do que 10, precisa tratamento. E em caso de um contactante domiciliar, com paciente com tuberculose, se o PPD é mais do que 5, tem que tratar sim ou sim. Se o PPD é menos que 5, tem que, de um contactante domiciliar, tem que ser repetido em 8 semanas, e nessas 8 semanas tem que ter um aumento de 10 milímetros para ser positivo. Ou seja, coloquei um exemplo aqui. Se a gente encontrou um contactante domiciliar de um paciente com tuberculose de 3 milímetros, colocamos aí um aumento, né? Se a gente evidencia um aumento até 13, né? Aí temos a diferença de 10 milímetros, ou seja, esse contactante depois de 8 semanas tem que ser tratado sim ou sim para tuberculose latente. O PPD e o IGRA, então, o PPD tem uma especificidade de 97%, sensibilidade de 77%, e o IGRA, ele tem um melhor desenvolvimento e está liberado no Brasil
para pacientes imunossuprimidos apenas. O tratamento da tuberculose latente, que é uma base também, uma coisa importante de ser falada, é que existe um tratamento padrão ouro também, né? Que a rifampicina, olha só, não é rifampicina, é rifampicina, mas isoniazida, esse é um tratamento de eleição, né? Um tratamento de primeira linha, feito apenas em 12 semanas, tá bom? Um tratamento de 3 meses. A dose sendo 900 miligramas, 900 miligramas de cada um. Ou seja, isso praticamente, assim, na prática clínica, isso não é para prova, muitas vezes não vai cair, que é 3 comprimidos de cada um e, na verdade, 6 de um, 3 de outro. Então, vai ser 9 comprimidos que o paciente vai ter que tomar uma vez por semana por 12 semanas, tá bom? Mas com que vocês saibam que a rifampicina trata tuberculose latente, a diferença é que a rifampicina trata a tuberculose ativa. Isso está ótimo para a prova. Outros esquemas aí com isoniazida, 9 meses, era o esquema antigo, anterior, se usa em algumas situações pela disponibilidade principalmente da rifampicina. É um tratamento que dura 9 meses, se usa sempre com piridoxina também, tá bom? Tinha altas taxas de abandono por ser um tratamento que durava muito tempo. E uma terceira eleição ali, como terceira opção, era a rifampicina 4 semanas, 120 doses, tá bom? Mas existem casos nos quais a gente vai ter que tratar sem ver o valor do IGRA ou sem ver o valor do PPD ou prova de tuberculina, né? Nos casos dos pacientes que vivem com HIV, e que são contactantes domiciliares de uma tuberculose, de um paciente com tuberculose pulmonar ou laríngea, né? Então, esses pacientes têm que tratar sem olhar os resultados dos testes. Outra situação são pacientes com HIV que tenham aí menos do que 350 CD4, têm que ser tratados sem precisar coletar o PPD ou o IGRA. E em pessoas que vivem também com HIV de novo, com radiografia de tórax com cicatriz radiológica de tuberculose, ou seja, se temos um paciente com HIV com uma calcificação sugestiva de cicatriz radiológica, temos que fazer o tratamento sem solicitar a prova de tuberculina ou o IGRA. Nos casos que o paciente já tratou tuberculose latente uma vez, não se tem que repetir esse tratamento, nem tem que pedir de novo provas de PPD, né? Prova de tuberculina ou IGRA. Tratou uma vez, nunca mais pede. Mas essa regra se rompe quando o paciente é contactante de um bacilífero positivo. Aí se tem que ser tratado de novo. Joia? E para finalizar nossa aula, nossa revisão sobre tuberculose, vamos aqui repassar rapidinho uma questão discursiva autoral da Medicoff para poder colocar aqui os conhecimentos que a gente obteve durante essa aula, tá bom? Então, temos um paciente de 45 anos, que está em situação de rua, comparece ao pronto atendimento apresentando tosse persistente há mais de 3 semanas, tem sintomas cardinais como febre, sudorese, perda de peso, cansaço, e durante a análise relatou história de uso de drogas ilícitas e alcoolismo. O exame físico revela um paciente emagrecido, em estado geral comprometido, e a ausculta pulmonar mostra murmúrio vesicular diminuído em bases, com presença de estertores em ápices. Então, os enunciados das discursivas são: qual que é a principal hipótese diagnóstica? Exames são indicados para confirmar essa hipótese. Depois de confirmar essa hipótese diagnóstica, quais exames devem ser solicitados e quais medidas de vigilância em saúde devem ser adotadas após o início do tratamento. O que a gente sugere nas questões discursivas? Então, é primeiro olhar bem a questão, tá? Então, dar uma olhadinha bem certinha na questão. Se você quiser ressaltar, né, grifar aquela parte que te chamou mais atenção, aqueles sinais que o examinador está te dando para responder essa questão, faça, tá bom? Tem aí um rascunho que você
consegue riscar e depois passa a limpo a resposta, beleza? Então, o que mais nos interessa aqui é que eles têm um paciente em situação vulnerável, né, situação de rua, e ele é um sintomático respiratório, né, tosse de 3 semanas. Se não for morador de rua, 3 semanas seria sintomático respiratório, mas pelo fato de já ter mais de uma semana ou qualquer duração, já também é considerado um sintomático respiratório. Outros sintomas cardinais, como febre, sudorese e perda de peso. Ele é outro fator de risco, usuário de drogas ilícitas e alcoolismo. Ele está emagrecido e tem uma alteração na ausculta pulmonar. A primeira questão, então, era sobre o diagnóstico, né? E que exames faríamos para comprovar essa hipótese diagnóstica. Então, nossa principal hipótese diagnóstica, lembrar que pacientes ou cidadãos, pessoas em situação vulnerável de situação de rua, eles têm 50% vezes mais de 50% de vezes mais de adoecer por tuberculose. Então, nossa primeira hipótese diagnóstica, antes de pneumonia, antes de abscesso pulmonar, antes de outros quadros aí pulmonares, seria a tuberculose pulmonar. Isso é respaldado pelo Ministério de Saúde. 2. Quais exames são indicados para confirmar a principal hipótese diagnóstica? Então, quais exames são indicados? Né? Eu falei para vocês muitas vezes que é um pilar fundamental, né? Uma tríade, na verdade, né? Que é as baciloscopias, que são pelo menos 2 amostras, um teste rápido molecular e uma cultura para micobactérias com teste de antibiograma ou teste de sensibilidade, tá bom? São os 3 pilares fundamentais. Os outros questionamentos, né? Então, depois de confirmar a hipótese diagnóstica, quais exames serão solicitados? Então, lembrar que no primeiro contato com o paciente é feita as sorologias para hepatites e para HIV. Então, principalmente pela coinfecção de HIV e tuberculose. Então, lembra-se de solicitar numa primeira instância, no primeiro momento do contato com o paciente, as sorologias para HIV e hepatites, assim como teste de enzimas hepáticas, radiografia de tórax também para avaliar a melhora clínica radiológica do paciente também e laboratorial, né? E, finalmente, quais medidas de vigilância em saúde devem ser adotadas após o início do tratamento? Então, óbvio, notificar o caso, uso de máscara, né? Para o paciente pode ser uma máscara simples, cirúrgica simples, mas para quem vai avaliar ele, né? Para o pessoal de saúde, máscara N95, tá bom? E búsqueda de contactantes para fazer o PPD. Lembrar que se o PPD de um contactante domiciliar de uma tuberculose bacilífera, ou seja, pulmonar ou laríngea, com PPD mais do que 5, tem ali indicação de realizar tratamento. Beleza? E chegamos ao fim da nossa aula. Da minha parte, eu estou muito feliz de poder compartilhar esse espaço com vocês, esperando poder ter contribuído para seu conhecimento, para sua preparação para as provas do Revalida INEP. E, obviamente, que estamos torcendo por sua revalidação e que você conquiste seu CRM. Será até uma próxima. Tchau, tchau.